Pois é, voltamos com o Boletim do Esporte aqui na Terceira Via TV para o último bloco de hoje e dizendo que o Fluminense, sem dúvida alguma, é o time do Rio de Janeiro que faz melhor campanha. Mas mesmo assim, é aquela história, o Fluminense, quando está com Conca é uma coisa, quando está sem Conca é outra coisa diferente. E o Fluminense vem de uma vitória que, como eu dizia ontem aqui, surpreendeu até muitos torcedores, que foi a São Paulo e ganhou de 3-1 do São Paulo, né, que era o vice-líder do campeonato na oportunidade. Mas o Fluminense tem oscilado muito também, não tem mantido aquele ritmo de jogo, aquele nível, né, de apresentação. Mas a equipe tricolor vai jogar sábado no Mané Garrincha com o Bahia. Será 3 pontos garantidos? Não, 3 pontos garantidos não. O Fluminense tem oscilado bastante, como você falou, na competição. Pelos resultados que teve antes da rodada contra o São Paulo, poderia estar melhor colocado, poderia já estar no G4, mas vacilou. Fez igual o São Paulo. São Paulo veio brigando. Quando ficou na vice-liderança do campeonato, deu uma caída. Foi isso que aconteceu? Foi. A mesma coisa aconteceu com o Fluminense. A vantagem do Fluminense é que o Fluminense vai ter a semana cheia. O Fluminense não joga no meio de semana. Não. Né? O Fluminense não joga no meio de semana, porque já foi alijado das 2 competições, praticamente. Né? Então, só resta agora o Campeonato Brasileiro para o Fluminense. O São Paulo joga hoje, né? pela Sul-Americana. Né? E aí é uma situação que o Fluminense pode até melhorar o seu aspecto físico, o seu aspecto técnico, porque vai estar descansado para enfrentar o Bahia. Mas mesmo assim, não é garantia de 3 pontos, principalmente porque o Bahia vem de uma vitória importante contra o Flamengo e precisa se manter ali, fugindo cada vez mais também da zona de rebaixamento. Pois é, olha, e no Vasco da Gama, o Vasco joga sexta-feira com o Bragantino, né? Às 21 horas. O Vasco é o 4º colocado do G4. Agora, veja você, o Muricy Ramalho teve alta do hospital, o papai Joel está internado. É verdade. Os 2 papais, né? Um saiu, o outro ficou. Mas o Vasco da Gama tem também a semana toda ali. Já disseram que Joel entrou no hospital falando negócio de tubi, negócio de oh my God, quando entrou no hospital. Chegou, né? Chegou falando. Conversando em inglês. Com as enfermeiras lá e tal, aquela coisa. É verdade. Mas é brincadeira. O Vasco da Gama né, tem um jogo importantíssimo, precisa vencer. Tem a semana também livre. Sim. Né, tem a semana livre para tentar montar a equipe. O Guinhazu deixou bem claro o seguinte: o Vasco poderia estar melhor colocado. A política interna vem prejudicando. Já deixou bem claro isso. E se deixar, ele quer aposentar no Vasco da Gama. Já está com 36 anos, mas tem um pulmão igual o Zé Roberto no Tem quantos anos? 36? Mas parece que tem 50, né? A cara dele parece que tem 50. Mas podia jogar no 50, né? Mas tem 36 anos, uma força de vontade. Chega até, às vezes, ser muito duro, muito firme na marcação, mas já caiu na graça da torcida e a torcida deve comparecer em peso no jogo contra o Bragantino na próxima sexta-feira, em que o Vasco precisa da vitória para se manter no G4, apesar, né, de ter vencido o líder da competição, que foi o Joinville, mas precisa de um resultado positivo para continuar sonhando em chegar à primeira divisão. Eu vou perguntar uma coisa a você. Eu assistindo a um programa de esportes de uma emissora de São Paulo, um debate e tudo mais, então disseram que no nível do futebol brasileiro, alguém disse isso, tão baixo, está tão por baixo, que você vê que os jogadores que se destacam no futebol brasileiro, os argentinos como Barcos, como o Guinhazu, D'Alessandro. O D'Alessandro, o outro... Valdívia, só... Não, os jogadores argentinos que eu digo, o próprio Conca, né? Que nenhum treinador de seleção argentina há muito tempo, ninguém convoca esses jogadores e, no entanto, são ídolos aqui nos times do Brasil. Essa pessoa estava comentando na televisão, dizendo que para sentir a diferença, né, de nível do futebol brasileiro, que está lá embaixo, segundo ele, para os demais. Eu, sinceramente, eu não entendo, está compreendendo?
existe realmente, mas muito jogador de futebol argentino, os principais jogam no exterior também. Sim, sem dúvidas. E para Entendeu? ele jogar no Brasil, também é como se estivesse jogando no exterior. Claro que está no Sul-Americano, mas você está jogando num país que é do futebol, cara. Você está jogando, por exemplo, Conca não foi para fora? Foi. Conca foi e voltou. Foi. Inclusive, essa pessoa, disse, mas quem se interessou por ele foi o futebol chinês. Mas o que tem isso? Hoje está todo mundo desenvolvendo. Você vê que a Índia, né, vai levar, sabe quem para lá? Zico já está lá como treinador, fez o primeiro amistoso, gol de 3-0. O André Santos vai jogar no time de Zico. Ou seja, hoje o futebol é tão emergente que os Estados Unidos está repatriando um monte de jogador, ou patriando, né, puxando para lá jogadores que já estão em final de carreira para voltar a ter o futebol do mundo novamente lá, uma Copa do Mundo lá. No leste europeu. E outra coisa, você acha o seguinte, os Estados Unidos já está trabalhando, caso a Copa do Mundo de 2022 não seja no Catar, para ele puxar a Copa do Mundo. Então você vê como é que está o trabalho que está sendo feito. Para você ter uma ideia, tem um investidor brasileiro que comprou um time nos Estados Unidos. Está montando um time nos Estados Unidos. Ou seja, é emergente, dá dinheiro. Se não tivesse dando dinheiro, a China não estava investindo, a Índia não estava investindo, os Estados Unidos não estavam investindo, o Catar não estava investindo, porque dá dinheiro, dá retorno. Tanto é que o próprio presidente da FIFA já disse que pode acontecer uma nova Copa do Mundo nos Estados Unidos. Certo? Exatamente. Então, essa história de que, jogou na China, tá bom, mas a China deu trabalho na Copa do Mundo. Foi. Não é? Equador deu trabalho, Colômbia deu trabalho. Também. E era time que o Brasil ganhava de 10, 15. 8. Né? Você apostava, vai ser de quanto? 5-0. A partir de 3 eu aposto. Agora você não pode fazer mais. Só para a gente encerrar, Luiz, são duas notícias que você falou, do Macaé, né, que vai jogar nesse final de semana. Ontem houve empate lá em Caxias do Sul, o resultado foi bom para o Macaé. Isso. O Caxias, empate não, perdão, o Caxias foi derrotado em casa, entendeu? Pelo Guarani de Campinas por 1-0. 1-0, verdade. E são vários times disputando aí para a última vaga, parece que o Madureira está classificado já. O Madureira já está classificado para a próxima fase, porque é aquele mata-mata. E o Macaé joga em casa. Em casa, me parece com o Mogi, né? Com o Mogi Mirim. Né? No sábado, para poder resolver a vida dele. Né? E para encerrar, né, depois da campanha belíssima no Sub-15, que foi eliminado, o São João da Barra, acabou sendo eliminado. O São João da Barra hoje faz um jogo amistoso, o Sub-15 faz um amistoso hoje contra o Fluminense, lá no centro de treinamento do Fluminense, e alguns jogadores do São João da Barra podem ser encaminhados para fazer parte do time do Fluminense para a disputa da competição. Pois é, antes de dar a última notícia, eu quero só registrar, porque é importante o contato, o abraço para o pessoal que está ouvindo a gente, já falei lá em Macaé, na rua Antero Perligeiro, no centro, também o Silvio, né, em Dona Maria José, na rua Benedito Hermógenes, Luiz Azevedo, né, em Dona Ângela, no Parque Tamandaré, doutor Marcelo, e também a Márcia, o PM Marcelo, formado em Sociologia, e a Márcia Miranda na Vivenda do Visconde, Luiz Louro, presidente da LCD, vamos fazer um programa lá dentro da LCD, você já está conversando, coordenando isso aí, Paulo Alves e Dona Vânia na rua Francisco Martins, Coronel Francisco Martins, e o Luiz Edmundo Paz Rangel, o Luiz Canário, pai da modelo Fernanda Mota. Só dizendo que só para lembrar, Macaé Basquete começa em novembro, a NBB, Novo Basquete Brasil, e já está classificado, e não tem nada a ver com Macaé Futebol. Não, são gestões diferentes. Né? E nós vamos dar uma cobertura, com certeza, que o Terceira Via TV, imagem sensacional lá em Macaé, em HD. Um abraço a todos, hein? Obrigado pelo carinho da audiência, e até amanhã, se Deus quiser.